O Paulão é o Paulo Guedes. Ele é que conserta o bolsonarismo amarelo, o táxi do Bolsonaro, né? Ele é o economista do Bolsonaro, a pessoa de confiança dele, que conserta as finanças, né? Porque ele trabalha com táxi. Mas tem coisas cruciais nesse Evandro Mesquita, né? É da Blitz, né? Ele é da Blitz. Vocês lembram? Ele é da Blitz. Mais de 20 anos, eu acho. São 20 anos lá do Globo, já notaram? É muito dinheiro, gente. O Brasil tem pedras preciosas, o Brasil tem ouro, o Brasil tem diamante, o Brasil tem petróleo, o Brasil tem carne humana, que é uma fortuna. A carne humana, tem gente aí se regalando com a carne humana aí. E segundo eu soube, a carne humana, ela não é uma iguaria apetitosa somente. A carne humana, ela assim, eles fazem transplante, quando eles tiram os órgãos, tiram tudo, né? Renova tudo. Rim, baço, fígado, sangue, de pessoas sequestradas, obviamente, e saudáveis. E aí eles comem aquela carne, né, daquela pessoa. Eles têm um processo de comer a carne daquela pessoa no pós. E fica comendo carne humana. Entendeu? Então é um negócio assim muito macabro mesmo, mas é típico de marginais, né? Que a polícia combate esses marginais. Agora você vê. E a gente tem uma emissora que favorece esses marginais. O Paulo Guedes eu tô vendo por outra perspectiva, tá? Que não é a perspectiva de lavagem de cerebral para empoderamento do Bolsonaro. Essa perspectiva, essa é a voluntária da Rede Globo, né? Eu tô vendo o Paulo Guedes em outra perspectiva. Eu tô vendo ele na perspectiva da Marilyn Monroe, né? Na perspectiva do ato falho dela, naquele momento que ela canta os parabéns em marcha fúnebre para o John Kennedy. Eu fiz o trabalho, maravilhoso trabalho, TCC, na Faculdade de Direito da Anguera, né? E aí ela canta a marcha fúnebre, e aquilo ali realmente foi um ato falho. E ela teve vários atos falhos com relação à morte da participação dela na morte do Kennedy. Participação sabendo, né, de tudo, né? Participação, manteve ele com ela, aquela coisa, ajuda os criminosos, né? E ela entregou muitas situações ali que ela sabia, né? E ela sabia de muita coisa. Ele, como autoridade pública, ele denunciou. Tem policiais assassinados que denunciam a pessoa que matou ele, tá? Eles têm um minuto de vida e eles denunciam, de alguma forma, eles expõem o criminoso. Eles expõem o criminoso de alguma forma, entendeu? A autoridade pública, ela tem essa vertente, e o Kennedy era uma autoridade pública. Ele era uma autoridade pública de um renomado e por mérito, tá? Não era renomado por qualquer coisa, ele tinha mérito. Ele fez jus a tudo que disseram dele como político exemplar, né? Ele errou com a prostituta. E parece que ele não errou só com a Mary, não, tá? Parece que não, porque ele deixou todos os indícios. Ele levou um choque muito grande. Ele não foi baleado, ele levou um choque. Tanto é que ele fez com os braços a posição certinha, eu entendi, fiz a leitura de choque. Ele é uma autoridade pública. O policial
Infelizmente, os nossos, pelo menos, não, talvez agora mude, não se conhece, talvez, e limita o sexo com a prostituta como um pendrive, alguma coisa assim que copia a mente deles. Não vou entrar no detalhe agora porque eu quero falar outra coisa. Então mas o policial, nossa, seriam considerada a maior polícia do mundo, a militar. Federal, civil do Brasil. São um dos melhores homens do mundo. Eles estão num ranking de melhores do mundo. E eu já vi criminosos dizendo isso dos nossos policiais. Mas pegam eles antes de despontar. É como uma menina que sapateia, que tem talento. Ela com 5, 6 anos, ela vai sapateando, aquela gracinha, aquela fofura. Mas a pessoa que é técnica na arte de sapateado fala assim, essa menina aí tem jeito para esse negócio, ela vai ser se investir nela, ela vai ser uma grande sapateadora, entendeu? Então o que isso quer dizer? Que se o explorador sexual detectar a pessoa dela, ele vai limitar a vida dessa menina e vai impedir que ela tenha o quê? Um desenvolvimento. Vai impedir que ela seja uma pessoa desenvolvida, que ela aprenda a arte de forma técnica e alcance aquilo que estava designado para ela. É assim que o explorador sexual faz. E ele tem esse mesmo olhar clínico da sapateadora mirim. O mesmo olhar clínico ele tem para os policiais. Então o policial chega com 28, 29, fala, isso aí vai ser um chefe de polícia, reconhecido mundialmente. Ele está com 28 anos, está estudando, está com 29, 30 anos. Aí tenta limitar através do quê? Da prostituição. É o sexo com a prostituta que acaba, e o casamento também, e acaba com a vida deles todos. Porque eles não conseguem ter as percepções corretas a tempo de se livrar do cafetão. E as armações são ilimitadas. Nossa, é de perder o chão. Quando você vê como que é a mente do cafetão para um cometimento criminoso, você fica a minuciosidade. E eu sou mulher e sou minuciosa, e eu fiquei assustada com a minuciosidade dele. Ele começou entrando na minha casa, lendo todos os meus escritos bíblicos. Eu não pregava, né, no microfone, minha voz foi impedida na Deus é Amor. Então eu fazia as minhas pregações para o meu filho. E ali ele começou a entrar dentro da minha casa e ler exatamente tudo que eu escrevi, os horários daquilo que eu tinha recebido de revelação. Olha a minuciosidade. Depois ele criou prostitutas iguais a mim. Eu já estou com 19, 20, 25, 26, 30 anos e ele está fazendo prostitutas iguais a mim na cidade. Falando igual, vestindo igual. Olha a minuciosidade. Depois ele saiu me caluniando para evitar que eu pudesse ter um apoio humano ao meu lado, um marido, um namorado, um amigo, um admirador, uma amiga, um patrão, para que eu te impedisse. Como? Me caluniando e afastando as pessoas de mim, através das calúnias falsas e infundadas. É um cara ardiloso. Então você imagina como que ele pensa em relação ao policial, né? Muita coisa. Ele pensa minuciosamente. Então ele tá vendo ali um chefe de polícia. Ele não é nada. Ele entra na polícia, ele liga para os criminosos e fala, vou fazer uma batida aí, deixa umas drogas, porque eu não tô resolvendo nenhuma situação criminosa. Aí ele contacta os criminosos, né? Para deixar umas drogas, algumas coisas para ele ter uma visibilidade, até carregamento de drogas, para favorecer ele dentro das polícias como uma pessoa eficaz para o Estado e sociedade. Nunca. Um cafetão não é uma pessoa eficaz para o Estado e sociedade. Ele vende prostitutas.
Como que um miserável desse pode ter eficiência se a prostituta dele transa com todos os homens que têm dinheiro? Ele quer que o homem tenha dinheiro, independente da fonte. A prostituta, é isso que o Estado deveria impedir, que cafetões fossem policiais. Porque ele vive da prostituta. A prostituta tem que ter contato íntimo, independente de que a pessoa seja honesta ou desonesta. E ela vai perceber o que a pessoa faz. Ela sabe que é criminoso, ela sabe que traficou, pela aparência física ela vê, pelo jeito que não é uma pessoa intelectualizada e não poderia ter aquele dinheiro todo, e ali ela faz o sexo com ele. Mas muitos podem dizer assim, mas é um comércio como outro qualquer. Não. Eu tenho um comércio, eu vendo sorvete, entra um traficante para tomar sorvete, ele vai me pagar o valor do sorvete. E eu vou dar um sorvete para ele. Em troca de R$5, R$10, R$15, um sorvete. Eu não tenho ligação nenhuma com esse homem. Nenhuma. E ele entrou muito educado no meu comércio e não tenho nenhum contato com ele. Íntimo. Eu não fiquei num quarto com ele horas, trancada com ele. E não há residência no contato íntimo. Bem diferente é uma prostituta, porque ela está com o celular ligado. Então vai ligar o traficante para ela e ela trabalhando dentro da polícia? Vai ligar o contraventor para ela querendo sexo com ela, por causa do fetiche de ser uma policial? Aí ela está dentro do quartel de polícia, transando com todos os criminosos. Se ela não transa com os criminosos, ela é amiga das que transam. E o cafetão dela lida com todos esses criminosos. Como pode? Eu precisei dessa gente na delegacia para denunciar um explorador sexual, eles inverteram. Eu era vítima, eles me trouxeram uma autoria criminosa que eu não podia supor, porque não teve pessoa mais respeitada, mais bem cuidada, mais educada do que meu filho. Eu não podia supor que eles fossem me desqualificar como mãe. E dessa forma que fizeram. Eu fui denunciar um sequestro de um cafetão deles. A cidade é toda aparelhada para eles. Então eu conclamo o Estado para tirar as prostitutas dos batalhões de polícia. Elas vão forjar uma competência profissional, porque isso aí é principado, é potestade, é hoste espiritual da maldade. Então ela vai forjar. Ela vai pedir para um bandido, e às vezes elas até matam o bandido, porque eles contactam com o bandido e falam assim, não, eu estou na polícia, comete um assalto para eu sair com heroína do assalto. Aí ela paga o bandido, né? Para simular um assalto com ela, e ela sair com heroína, só que ela matou o bandido. E o bandido não sabia que ia morrer, ficou por isso mesmo. Porque os outros bandidos também não sabem, se souber, eles vão lá caçar para matar. Eles matam. Muitas situações que você vê de cafetão aí, ele fala, eu não sou assaltado nunca, vai lá assaltar meu carro, entendeu? Aí o bandido não sabe, acha que é mais uma armação deles, eles são principado, então eles trabalham forjando situações, né? Prostituta, tudo isso é principado, forja a situação. Aí forjou a situação e ele foi e matou o bandido que ele contratou para assaltar ele, para dar um up na carreira dele de policial. Agora você imagina. Você imagina um negócio desse? Elas estão aí dentro da polícia, gente. Foi o explorador sexual que formou elas e deu condições de entrar na polícia. E quantas moças e rapazes decentes e honestos poderiam estar aí? Quantos? Milhões. Que foram todos prejudicados pelo cafetão. Porque quando ele vê essa vertente nossa de servir ao Estado, ele começa a nos caluniar. Quando ele vê que a gente quer ajudar a sociedade, que a gente quer ajudar o Estado, ele começa a caluniar a gente, caluniar para a gente não galgar a posição. E a prostituta dele, que é miserável, patife, ordinária, que só sai com um homem casado, lésbica,
Ele enche de elogio. Então, não é porque está no Estado que não vai dizer que é prostituta. Tem que dizer que é prostituta. Todo mundo tem que saber que é prostituta. Todos têm que saber que ela é prostituta. Isso é o Estado. O Estado é assim. Se eu me casar com um homem hoje, amanhã sai no diário oficial que eu casei. Aí eu vou querer dar uma de solteira. Um exemplo, lógico que eu sou uma mulher digna, honesta, mas um exemplo, uma situação hipotética. Aí eu vou sair como solteira, dar em cima de um homem, dizendo que eu sou solteira. Aí o homem chega e fala assim, não, tá no diário oficial que você é casada. Uma situação hipotética. Você tá entendendo? Eu sou uma mulher solteira de fato. Uma situação hipotética, saiu no diário oficial. Então ela é prostituta, ela não tem que esconder, ela tem orgulho dessa situação ridícula dela. Ela tem orgulho da patifaria que ela faz nos bastidores. Ela tem orgulho desse sexo nojento, repugnante dela. Ela tem orgulho de ser adúltera dos policiais e delegados casados. Ela tem orgulho disso, dessa nojeira, dessa patifaria, dessa sujeira, que até o homem que transa com ela deve ter nojo da pessoa, não deve confiar. Isso aí é mau caráter. Só que ela está dentro da polícia, o cafetão ela já está vasculhando quem é dela e quem não é. Os que não são dela, ela já contactou o cafetão, falou, ó, fulano tá de olho em mim, não vai muito comigo, não gosta muito de brincadeira comigo. Quem é? Aí fala pro cafetão, o cafetão arma a situação para matar o policial. Porque não vai muito com a cara da piranha dele que tá na polícia. Aí o policial morre, não sabe nem porque morreu, porque desconfia dela. Desconfiou da piranha, ela logo fala, ó, porque ela quer tirar o dela da reta. Eu não gosto dessa fala, mas vocês entenderem. Porque ele manda ela conquistar todos os homens da polícia. A eficiência dela tá aí. Aí algum homem resiste à pessoa dela, ela contacta o cafetão e diz, eu não consegui, porque ele está me resistindo, ele desconfia de mim, ele não confia em mim. E inclusive ele está me atrapalhando até com os outros homens da delegacia, porque ele fala mal de mim. Pronto. Aí o cafetão vai procurar matar o policial porque está atrapalhando o desenvolvimento da prostituta brasileira dentro do batalhão de polícia. Não é da mulher brasileira, porque essa desgraçada não me representa. Eu sou mulher digna e acho horrível o que ela faz. Eu sou a legítima mulher brasileira, pudica, monogâmica, fiel, religiosa. Eu sou a vir caseira, eu sou a verdadeira, ela é a prostituta brasileira, infiel, adúltera, pornográfica, indecente, despudorada, capciosa. Essa é a prostituta brasileira, sempre foi conhecida assim. Nas épocas mais moralistas, onde as mulheres usavam 10 saias, elas eram tudo isso. Nas épocas mais rigorosas no Brasil, no aspecto moral, ela era tudo isso que eu falei. Então, os americanos estrangeiros não conhecem a mulher brasileira, eles conhecem a prostituta brasileira, que até é do sexo feminino, mas não é a mulher que representa o país, que vem representando de forma errada e equivocada, assegurando interesses da Rede Globo e dos criminosos. No jornalismo, no direito, no judiciário, né? No comércio, desmoralizando o nosso país no mundo inteiro, fazendo eles acreditarem que a prostituta é a índole do povo brasileiro. Olha só, que patifaria, né? Fazendo as pessoas acreditarem que a nossa natureza é de prostituta, porque só eles viajam, só eles se exibem em mídia. Quer dizer, isso é uma patifaria, isso é uma situação ordinária. Nem o homem é cafetão e nem a mulher é prostituta.
Nós sempre fomos muito respeitosos. Quem quebrou esses paradigmas de respeito, de moralidade, de boa educação dos filhos foi a prostituição, foi a cafetinagem. Eles que também quebrando de forma árdua todos os nossos paradigmas morais, decentes, destruindo, impedindo que as pessoas de origem tradicional falem publicamente, garantindo o poder de fala somente para prostituta. Aí diz que não é prostituta, é conivente com a prostituição, é conivente. Então são coisas muito horríveis, certo? Muito pavorosas, muito chocantes. Quer ser prostituta? O problema é seu, não estou incentivando. A desgraça é sua, certo? Mas não vem querer misturar a prostituição com as áreas sérias do nosso país, porque você está desmoralizando o nosso país. Mas isso cabe você? Não, você não tem noção. Você não tem noção. Cabe ao Estado. Cabe ao Estado. Entendeu? Porque gênero feminino fácil sempre existiu. Sempre existiu. Facilidade sexual, o homem sempre teve. Sempre teve facilidade sexual. Independente de vocês estarem no funcionalismo público, vocês vão ser prostitutas. Então que seja sem desmoralizar o nosso povo, sem desmoralizar as mulheres do Brasil, sem desmoralizar as nossas instituições seríssimas. Seríssimas. Força policial é para homem. Porque na truculência é a força física mesma que dita as regras, certo? 99% das situações. Lógico que é evidente que tem uma outra situação que a mulher consegue ter um êxito na sua profissão e se for digna a mulher, é importante. Eu poderia ser uma policial, então não sou contra a mulher ser policial. Eu poderia ser porque eu tenho habilidades e poderia usar as minhas habilidades em favor dos policiais, das delegacias e como faço ainda hoje, e como faço hoje. Mas assim, via de regra, 99% da habilidade profissional do policial precisa realmente da força física de um homem para combater o criminoso, certo? Às vezes um policial não consegue segurar determinados criminosos, eu já vi isso. Juntam 5, 6 para segurar um. Entendeu? Então, realmente é uma profissão que precisa de força física. Técnica, inteligência, uma série de coisas, mas força física é essencial.